da história do teatro na Grécia Antiga. A história do teatro teve início na Grécia Antiga, em torno do século VI a.C. Nessa época, eram realizados rituais em louvor ao deus mitológico Dionísio, divindade relacionada à fertilidade, vinho e diversão. Assim, o teatro surge nesse contexto e em consequência dessas festas. Apesar de ser um consenso que o teatro ocidental teve origem na Grécia Antiga, é importante frisar que essa manifestação já era presente na humanidade desde os tempos remotos, mesmo que de forma rudimentar. Na pré-história, os seres humanos possuíam maneiras distintas de comunicação, e a imitação era uma delas. Muito provavelmente, os homens das cavernas desenvolveram gestos que se assemelhavam aos animais. Além disso, encenavam caçadas para contar aos seus pares como as situações ocorreram, assim como a dança, a música e o desenho. A linguagem teatral também teve sua importância na época da pré-história. Como surgiu o teatro? A palavra teatro tem sua origem no vocábulo grego teatron, que significa local de onde se vê, plateia. A palavra drama, também oriunda de língua grega, quer dizer eu faço, eu luto. O teatro surge a partir do desenvolvimento do homem, através das suas necessidades. O homem primitivo era caçador e selvagem e sentia necessidade de dominar a natureza. Através dessas necessidades, surgem invenções como o desenho e o teatro, na sua forma mais primitiva. Era umas espécies de danças dramáticas, coletivas, que abordavam as questões do seu dia a dia, uma espécie de rito de celebração, agradecimento ou perda. Essas pequenas evoluções se deram com o passar de vários anos. Com o tempo, o homem passou a realizar rituais sagrados na tentativa de apaziguar os efeitos da natureza, harmonizando-se com ela. Os ritos começaram a evoluir. Surgem danças miméticas. Os homens praticam a mimesis ou mímica e as mulheres cantam. Com o surgimento da civilização egípcia, os pequenos ritos se tornaram grandes rituais, formalizados e baseados em mitos, histórias que narram o segredo do mundo. Cada mito conta com uma realidade que veio a existir. Os ritos possuíam regras de acordo com o que propunha o Estado e a religião. Eram apenas a história do mito em ação, ou seja, em movimento.
Estes rituais propagavam as tradições, apelo às entidades sobrenaturais, oferenda para obtenção de favores, para homenagem, para divertimento e sinal de honra aos nobres. Na Grécia, sim, surge o teatro, surge o dithyrambo, um tipo de procissão informal que mais tarde ficou mais organizada. Era para homenagear o deus Dionísio. Era um culto de evolução e louvação a um determinado deus. O teatro é uma das expressões mais antigas do espírito lúdico da humanidade. Em todas as épocas e entre todos os povos existe o desejo de desempenhar temporariamente o papel de outros, fantasiar-se e falar a maneira deles. Esse outro pode ser um deus, o que explica a origem de determinadas representações em atos litúrgicos. Tipos de teatros: pantomima, a arte de narrar com o corpo. Um tipo de teatro gestual, de origem grega. Pantomima procura-se fazer o menor uso possível da palavra. O entremês era um tipo de peça teatral de um só ato que se caracterizava pela comicidade e pela brevidade, pois o trama e o conflito eram mínimos. Os personagens oscilavam entre 3 e 5 representações e representavam 3 e 5 representações e representavam as classes. Bem, então agora veremos o surgimento, história surgimento do teatro no Brasil. O início da história do teatro no Brasil tem como referência as edições teatrais idealizadas por padres jesuítas durante o século XVI. Um nome de grande importância para a origem do teatro brasileiro foi o padre José de Anchieta, 1534 a 1597, considerado o primeiro dramaturgo do país. Com o tempo, essa linguagem artística ganha novas características, atendendo aos interesses da aristocracia e posteriormente passa a retratar também outras parcelas da população. Foram muitas as transformações com a população indígena. Os portugueses prontamente começaram a elaborar estratégia de dominação do lugar e, sobretudo, do povo nativo. Assim, com o objetivo de converter a população indígena ao cristianismo, os religiosos utilizaram o teatro como instrumento de doutrinação, no que se chamou de teatro de catequese. O formato teatral foi escolhido pois facilitava a apresentação das ideias cristãs trazidas pelos portugueses. Vemos então a evolução do teatro no Brasil. Um evento marcante para a cena cultural brasileira
foi a vinda, no final de 1807, de Dom João VI e sua família, fugindo de conflitos com Napoleão Bonaparte. Na Europa, buscando oferecer entretenimento e lazer à nobreza. O rei traz consigo artistas das artes plásticas, músicas, danças e teatro. Ele faz então um decreto que estabelece a criação de teatros que atendam às demandas da nova classe que aqui se instalavam. Assim, o país passa a receber peças no modelo francês para diversão da aristocracia e, obviamente, não refletiu os costumes e a cultura do povo. Uma obra marcante para o teatro brasileiro na primeira metade do século XIX foi Antônio José, ou O Poeta e a Inquisição, de Gonçalves de Magalhães, encenada em 1838. A peça é inserida na vertente do romantismo e faz parte do gênero dramático. Com objetivos nacionalistas, teve como protagonista o ator carioca João Caetano, 1808 a 1863.